Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre sistemas de equações de segundo grau. Nessa aula, nós vamos ter duas partes. A primeira parte será a correção dos exercícios, que vocês já devem ter olhado. A segunda parte, que é a aula de hoje, nós vamos ver situações envolvendo sistemas de equação de segundo grau. Bom, sistemas de equações de segundo grau nós começamos na última aula vendo um pouquinho sobre o que é. Primeira coisa, para resolver um sistema de equações de segundo grau, será necessário resolver uma equação de segundo grau, tá? Na última aula nós vimos um exemplo de sistema de equação de segundo grau que era da forma ax mais by igual a c e x vezes y igual a d. Então nós tínhamos um termo com adição de x e y e outro termo com multiplicação, produto entre eles. Agora nós vamos ver outras formas de apresentar um sistema de equações de segundo grau, tá? Que pode ser ax mais by igual a c e dx ao quadrado mais ey igual a f, ou pode ser também ax mais by igual a c, dx mais ey ao quadrado igual a f. Então perceba que agora aqui temos termos de x ao quadrado nessas expressões, tá? E aqui, tanto x quanto y eles podem estar acompanhados da outra incógnita também, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos ver exemplos. Então, primeiro exemplo, uma quadra de tênis, tá? Ela tem forma, conforme a figura aqui, perímetro de 64 metros e área de 240 metros quadrados. Pede para determinar as medidas de x e y indicadas na figura. Então, aí nós já sabemos que, como é uma medida, né, nós não poderemos ter valores negativos. E a gente vai ver no final que isso vai acontecer. Mas vamos lá. Como é que a gente vai estruturar isso daqui como um sistema de equações? Aqui eu tenho 2x, y, 2x, y, 2x, y, 2x, y. Então eu tenho 4 vezes o 2x, que no caso vai dar 8x, e 4 vezes o y, que vai dar 8y somando. Então o perímetro, que é 64 metros, vai ser dado por 8x mais 4y, que é 64, tá? No caso, essa questão aí de multiplicar temos 4 vezes o 2x e 4 vezes o y, tá? E como é que eu calculo a área? A área é base vezes altura. A minha base aqui é composta por y, 2x e y. Então eu tenho 2y e 2x. Então 2x mais 2y. E a altura é 2x. Então eu teria que escrever assim, ó, 2x vezes, que no caso aqui seria a altura, e aqui a base, 2x mais 2y. E isso tem que ser 240. Eu posso simplificar isso daqui, tá? Primeiro, eu posso multiplicar esse 2x por cada um desses termos aqui, que vai resultar em 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, e 2x vezes 2y, 4xy. E eu posso simplificar tudo isso, todas as equações, por 4, tá? Porque todos esses números são divisíveis por 4, né? Tanto 8x, quanto 4y, quanto 64, quanto o valor que vai dar aqui, né? Que vai dar 4x ao quadrado, quanto aqui vai dar 4xy, quanto 240. Então, simplificando vai ficar assim. A primeira equação vai ficar 2x mais y igual a 16. E x ao quadrado, a segunda equação vai ficar x ao quadrado mais xy igual a 60. Eu não é obrigado a fazer essa parte aqui, essa divisão por 4. Por que eu estou fazendo? Porque isso vai reduzir os valores aqui que eu vou trabalhar. Senão eu trabalharia com números bem maiores, tá? Mas não tem problema nenhum. A única coisa é que eu vou ter que trabalhar com os números maiores se eu não fizer isso. Então vamos lá. Como é que eu vou começar a resolver? Eu vou isolar uma das incógnitas na primeira equação aqui. Visualmente já fica fácil perceber que o y ele está sozinho aqui. Então, se eu pegar o y para isolar, eu vou ter mais facilidade. Então, da primeira equação eu vou isolar o y, vai ficar assim. Eu vou passar o 2x para o outro lado, fica y igual a 16 menos 2x. Pronto, já está isolado. Tá? Agora, eu vou substituir essa equação, esse valor de y, na segunda equação. Tá? Então, onde tem y, eu vou colocar aquela expressão ali. Percebam que até isso vai simplificar os meus cálculos aqui, porque senão eu teria que substituir em dois locais diferentes o valor de y. Assim eu só tenho que substituir em um lugar. Tá? Então, nesse tipo de equação
o que é mais fácil de fazer é isolar na primeira equação aquela que não tem o termo de x ao quadrado aqui, tá? Então vamos lá. Então eu tenho x ao quadrado mais x vezes y igual a 60. Então no lugar do y eu vou colocar 16 menos 2x. E aí eu vou fazer aqui a propriedade distributiva. Vai ficar x vezes 16 e x vezes menos 2x, tá? Então vai ficar 16x e menos 2x ao quadrado. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. Isso daqui é como se tivesse um 1 aqui na frente, né? Então seria 1x ao quadrado e menos 2x ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar assim. 16x menos 1x ao quadrado, não preciso botar 1 aqui, né? Igual a 60. Colocando ele na forma geral da equação vai ficar menos x ao quadrado, colocando ele na frente, né? Mais 16x menos 60 igual a 0. Agora eu vou resolver essa equação de segundo grau. Identifico os coeficientes. O a é menos 1, o b é 16 e o c é menos 60. Vamos começar a resolução pelo delta. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Aqui é a expressão, só para vocês lembrarem. Então, o b é 16. Aqui o 4 é da fórmula mesmo. O a e o c. Então, eu vou calcular aqui. 16 ao quadrado dá 256. E 4 vezes 1 vezes 60 dá 240. E aí, pela regra de sinais, fica negativo. Então, fica 256 menos 240, que dá 16. Então, o valor do delta é 16. Agora eu vou, então, para a fórmula resolutiva. De novo, tá aqui a fórmula resolutiva, já estou substituindo os valores aqui. Então, fica menos 16, que é o b, né? Mais ou menos raiz do delta, que é 16 também, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, aqui eu vou calcular a raiz de 16, que dá 4, e 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, vai ficar menos 16 mais ou menos 4 sobre menos 2. Agora, separa então em duas possibilidades de resposta. A primeira, x1, eu vou usar o sinal de mais aqui no meio. Então, fica menos 16 mais 4, dividido por menos 2. Calculando aqui, menos 16 mais 4 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 dá 6. Tá? Lembrando a regra de sinais aqui, menos com menos fica mais, né? Então fica positivo, 6 positivo. Pois bem, vamos para a segunda solução. Vai ficar assim. x2 é menos 16 menos 4, agora eu coloco o sinal de menos aqui, dividido por menos 2. Então aqui vai dar, eu vou poder somar, né? Vai dar menos 20, dividido por menos 2, que dá 10. Então percebam, tenho dois resultados positivos. Até agora não tem como definir qual deles é o certo. Então eu vou ter que calcular o valor de y. Onde eu vou calcular o valor de y? Eu vou usar uma das duas equações. Qual é a equação mais fácil de eu trabalhar aqui? A segunda aqui, ela tem dois termos de x, e um deles está elevado ao quadrado. Na primeira, eu tenho só um termo de x. E lá na questão anterior, eu já tinha feito essa expressão aqui isolando o y, né? Então eu passei o 2x para o lado de lá, e eu posso usar aquela expressão para me resolver. Então eu vou colocar assim, x1 é 6, então y, no caso aqui eu botei o y' aqui, 16 menos 2 vezes o x'. Então eu só vou substituir aqui no lugar do x pelo 6. Então vai ficar 16 menos 2 vezes 6, 2 vezes 6 é 12, 16 menos 12 dá 4. Ó, então aqui eu tenho x e y com valores positivos. Então essa é uma possibilidade de resposta. Vamos ver o segundo se também vai dar positivo. Se der positivo, aí a gente já sabe que ele existe pelo menos, no caso, 4 soluções, 2 possibilidades de solução para cada um. Então vamos lá, x2 é 10, então eu vou substituir aqui no x2 por 10, vai ficar 16 menos 2 vezes 10, que dá menos 20, 16 menos 20 dá menos 4. Opa! Então aqui deu um negativo. Quando dá uma solução negativa, eu vou sempre optar pela solução positiva, né? Porque afinal o y é uma medida aqui. Eu não posso ignorar esse fato. Então, eu vou usar como solução x6 e y4, como está escrito aqui embaixo, tá? Então, só relembrando, para resolver um sistema de equações,
devemos isolar uma das incógnitas em uma das equações e a seguir substituir essa incógnita na outra equação. No caso, nesse exemplo que nós vimos, percebemos que é mais fácil quando eu isolo na equação o termo que não tem o membro ao quadrado, né? E após determinar uma das incógnitas, podemos usar o valor conhecido para determinar a segunda incógnita, que é o que nós fizemos ali no segundo passo. Certo? Por hoje é só, então vão ficar alguns exercícios para vocês fazerem. Tchau, tchau!